Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 19. Agora vamos aplicar realmente aí as leis de Newton em alguns sistemas mecânicos, tá? Então, na última aula a gente viu os tipos de força, força-peso, tração, elástico, enfim. E agora a gente vai começar a conhecer como que a gente vai fazer para analisar sistemas mecânicos, sistemas de bloquinhos, utilizando esses conceitos, tá? O primeiro de tudo, a gente vai usar um método aqui que é o mais usado, tá? Para analisar sistemas de muitos corpos, que é o método diagrama de corpo livre. Então, ele vai ser um método útil para a gente analisar esses sistemas que têm vários corpos, não somente um. E qual que é a ideia aqui, tá? Você vai ver que vai aparecer vários objetos aqui sobre a ação de vários tipos de força, das mais diversos tipos. Qual que é a ideia? Aqui é um ponto bem importante que eu recomendo vocês prestarem muita atenção, que a gente vai aplicar no resto da aula de hoje. Então, primeiro, eu vou pegar cada objeto do meu sistema, e eu recomendo você desenhar no papel mesmo, né, no caderno, e aí você vai desenhar todas as forças existentes nele, né? Então, por exemplo, nesse caso, tem força normal, peso, tração, enfim. Aí você vai colocar um eixo XY, tá? Centrado no objeto, para você decompor as componentes da força. Então você vai pegar todas as forças, vai colocar um eixo YX no centro do objeto aqui, tá? E aí você vai decompor as forças, todas as forças no eixo X, todas as forças no eixo Y. Nós já vimos como fazer isso nas aulas de vetores, tá? Então você vai fazer uma decomposição vetorial, tá? Tudo no eixo X, tudo no eixo Y. Depois você vai aplicar a segunda lei de Newton, a da força resultante, né, em cada eixo. Então, no eixo X, você vai ter uma força resultante em X igual a massa vezes a aceleração. E no eixo Y, você vai ter também uma aceleração em Y, tá? No caso de você não ter movimento em um eixo, por exemplo, vai ter casos aqui onde o objeto só está se movimentando na horizontal, na vertical não tem aceleração, então você considera uma aceleração igual a zero, que é o equilíbrio, tá? E a gente vai ver que em alguns casos essa parte ela vai nos dar informações importantes das variáveis do sistema, tá? E por fim a gente vai cair em alguns sistemas de equações, né? Uma no eixo x, uma no eixo y. Só precisamos aí combinar então as duas equações e encontrar uma incógnita que é solicitada. Pode ser uma aceleração, a massa de um objeto, uma força, enfim, tá certo? Então, o resto da aula de hoje eu vou devotar a descrever alguns dos sistemas mais comuns que geralmente se vê, tá? O primeiro dele é a força de contato. Então, imagine que eu tenho dois bloquinhos, A e B. Detalhe, todos os casos que a gente vai ver nessa aula não tem atrito, tá? O atrito, por mais que a gente não discutiu ainda, a gente vai focar nele na próxima aula. Então, todos os exemplos que eu vou trazer são superfícies que não têm atrito. Então, qual que é o caso aqui? Eu tenho dois bloquinhos, um vai ter massa A e o outro massa B, e aí eles estão em contato, eu tenho uma força aplicada aqui horizontalmente no bloquinho A. E aí eles estão se movendo com uma aceleração constante. Eu quero saber qual que é a aceleração do sistema, tá? Então, note, quando eu tenho corpos em contato, eu vou ter aquela força de contato entre eles. É um par ação e reação. Então, o bloquinho A empurra o bloquinho B com uma força AB, e o bloquinho B ele vai fazer uma reação, né, igual e oposta ao bloquinho A, com uma força BA. Só que como é um par ação e reação, então o modo da força AB é igual ao modo da força BA, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar esse bloquinho A e vou aplicar, então, vou fazer um eixo YX nele, né? Vou aplicar a segunda lei de Newton nele. Como o movimento só está na horizontal, eu vou desconsiderar o eixo vertical por hora, tá? Então, pensem aqui comigo. A força resultante no bloquinho A, quais são as forças que estão empurrando ele? Ele está se movendo para a sua direita, né? Então você tem essa força F apontando para a direita. Só que você tem também a força de contato, né, a B, contrária, do bloquinho B atuando nele, né? Contrária. Então é menos força de AB, tá? Então notem, tentem entender muito bem por que eu fiz essa subtração. Então a força F está puxando para cá, menos a força de contato. Isso daqui é a força resultante, então vai ser igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Note que eu coloquei a massa do corpo A porque eu estou considerando somente o corpo A. A aceleração ela é comum para o sistema, tá? Então ela vai ser a mesma para o A e a mesma para o B, mas as outras variáveis são diferentes.
Para o bloquinho B, então veja, se nós desenharmos, né, o diagrama do corpo livre dele, tá? Recomendo vocês deem uma olhada no caderno. A força F não está aplicando sobre ele, a única coisa que aplica sobre ele é a força de contato de A em B. Então, a força resultante de B vai ser a força de contato AB, e aí vai ser, pela segunda lei de Newton, né, vai ser a massa de B vezes A. Tá? E aí a aceleração é a mesma para o sistema. Tá bom? Então, notem, sempre quando tiver um sistema em contato entre si, você vai ter que considerar essa força de contato. Tá bom? E aí, ó, só por curiosidade, se eu combinar essas duas equações, ó, eu tenho aqui, né, que a força de contato é comum entre elas. Então, se eu substituir o FAB que aparece aqui por esse termo, eu vou encontrar, então, que a força F vai ser igual, né, à soma das massas vezes a aceleração. E o que a gente chega à conclusão disso? Que quando nós estamos empurrando dois objetos distintos, tá? É como se eles fossem um só. Então, imagine eu substituir esse caixote por um caixote só, de massa igual a massa de A mais massa de B, tá? Isso aqui é um resultado peculiar até, tá bom? Mas, ó, então é só esse exemplo, eu não trouxe, os exemplos que eu vou trazer aqui não tem números, tá? Geralmente nos exercícios vocês vão ter que considerar aí, eles vão dar o valor da massa, de A, do B, vai pedir para você calcular a aceleração, dando o valor da força e tudo mais, tá? Aqui eu só estou dando os exemplos genéricos sem valores, tá certo? Vamos para outro exemplo? Força inclinada. Então aqui eu tenho um bloquinho que está sendo puxado, só que agora eu não estou puxando ele na horizontal, eu estou inclinando uma força de um ângulo θ, tá? Qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer justamente a decomposição de vetores, né? Então, quem está empurrando o bloquinho na direção horizontal é a componente x desse vetor f, tá? E aí a gente já viu como que relaciona, né? Faz essa decomposição. Recomendo dar uma olhadinha lá na aula de vetores. Esse daqui, essa componente vai estar relacionada com o cosseno do ângulo θ, tá? Porque ele vai ser um cateto adjacente. Então, a força resultante no eixo x vai ser essa componente da força F. Então, note, eu não coloquei o F aqui, eu coloquei o F cosseno de θ, porque é justamente essa componente, tá? Vai ser igual, então, a massa vezes a aceleração do objeto, tá? Então, essa daqui até é uma pegadinha, porque o aluno é tentado a colocar somente a força F igual a MA. Mas não, o que está empurrando o caixote é essa componente x, que tem a relação com o cosseno de θ. E no eixo Y, note outra coisa interessante. O caixote ele não está subindo, tá? Ele só está sendo empurrado na horizontal. Se eu aplicar na direção Y, o que eu tenho? Eu vou ter essa componente do vetor F, né, vertical, que tem relação com o seno, e eu vou ter a força peso atuando aqui, como sempre. Então, a força resultante no eixo Y vai ser a componente da força F menos a força peso, porque ela tem um sentido contrário, né, para baixo. Isso daí vai ser massa vezes a aceleração do bloco, no eixo Y. Mas o bloco ele não está subindo, então a aceleração é nula. Então eu vou anular isso aqui. Fazendo isso, então eu vou ter essa igualdade entre a componente vertical, né, a componente do seno de θ, da força F igual a massa vezes a gravidade, tá bom? E note que interessante, com isso, se eu souber, a gravidade eu sei, mas se eu souber a massa do objeto e a força, eu consigo saber qual que é o ângulo que eu preciso para o bloquinho ele subir, tá? Então eu consigo calcular esse ângulo máximo aqui para o bloquinho começar a subir, tá certo? Bom, resumindo aqui, então, sempre quando você tiver uma força inclinada, você vai ter que fazer a decomposição dos vetores, tá certo? E aí é notar, então, aqui que o que vai produzir o movimento é a componente da força naquela direção. No caso aqui, é o eixo X, tá certo? Outro exemplo, blocos tracionados. O que acontece quando eu tenho um bloquinho ligado pelo outro por um fio, e aqui a gente vai considerar um fio ideal, que não tem massa, que não deforma. Esse caso aqui, ele é muito comum em trens, tá? Quando você tem cada vagão ligado entre si, tá? Mas, enfim, qual que é a ideia aqui? Então, eu tenho dois bloquinhos, esse vai estar puxado por uma força F, e aí eu tenho, então, uma corda. Lembre-se, quando eu tenho uma corda, eu vou ter força de tração. Então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre para o bloquinho A. Fazendo isso, a única força que está agindo sobre ele no eixo X é a tração na corda. Então, a força resultante em A é igual à tração, que eu não sei o valor, né?
que então vai ser a massa do objeto A vezes a aceleração que é comum para os blocos. Agora, se eu fizer o diagrama de corpo livre para o bloquinho B, eu vou ter então que a força resultante em B vai ser a força F, que ele está submetido à força F, só que a tração, lembra que é um par ação e reação, ela vai estar sendo puxada para trás. Então, eu coloquei menos a força de tração, tá? Isso tudo aqui é a massa do bloquinho B vezes a aceleração, tá? E aí, notem aqui novamente, ó. Então, se eu substituir essa tração, que vale isso aqui, nessa equação, eu vou achar uma expressão para a força F em termos das massas dos blocos. Então, eu vou achar que a força F é a soma das massas vezes a aceleração. É o caso anterior, nos bloquinhos em contato, tá? Ou seja, se eu tiver bloquinhos tracionados, né? Ou um caixote apenas de massa MA mais MB, é a mesma coisa, a aceleração então vai ser a mesma, tá? É mais ou menos, é como se os dois blocos fossem apenas um, tá bom? Mas, ó, veja que interessante, então, eu também posso substituir o valor da força F, né, que é tudo isso daqui, nessa expressão aqui, tá? E encontrar a relação da tração, tá? E aí a tração, ela vai ser dada, então, por uma equação dessa forma aqui, tá? E aí o interessante é, se o bloquinho A ele for muito grande, tá? Desculpa, na verdade aqui é massa de B, tá? Mas a ideia é o seguinte, se a massa do bloquinho A for muito grande, quer dizer que praticamente não vai, eu posso puxar, eu não vou ter movimento, né? Então aqui a gente vê que se a massa de A for muito grande, a aceleração vai ser nula, tá? Porque, veja, a aceleração, né, eu vou passar esse termo dividindo, então a aceleração é nula, tá? E aqui também, se a massa de A for muito grande, praticamente aí a tração vai se igualar à força F, tá? E aí, o que acontece também se a massa de B for muito pequena? Se a massa de B for muito pequena, na verdade, assim, se a massa de B for muito grande, né, é como se ele tivesse somente ele se movendo, né, porque eu vou ter um valor muito grande com um valor muito pequeno. Então, é como se eu estivesse somente puxando o caixote B e o caixote A não estaria afetando de nenhuma forma a aceleração, tá certo? Mas a moral da história aqui é o seguinte: sempre quando vocês virem um sistema de bloquinhos com um fio, uma corda, você lembra que vai ter que colocar a tração, tá? No caso lá que a gente viu, se a força estiver inclinada, você vai ter que fazer decomposição de vetores. Se tiver bloquinhos em contato, força de contato. Aqui, se tiver cordas, você vai ter que usar a força de tração. E detalhe, a gente vai ver depois o caso da balança, para cada tipo de corda diferente, a tração é diferente, ela não vai ser a mesma, tá certo? Outro exemplo clássico é o plano inclinado. Esse sistema ele foi usado muito por Galileu, tá? Para ele calcular o valor da gravidade, então é um método útil para fazer isso, né? E aí é o seguinte, você vai ter um plano aqui inclinado de um ângulo θ e você vai colocar o bloquinho. E aí a ideia aqui é o seguinte, eu só vou colocar o bloquinho e ele vai escorregar. Eu quero saber qual que é a aceleração do bloquinho, tá? Novamente, a superfície é lisa, não vai ter atrito, a gente vai ver o atrito na próxima aula, tá? Aí, aqui novamente, a gente vai então pegar o corpo livre, né, o diagrama de corpo livre do bloquinho e fazer a decomposição. Mas esse daqui é um caso especial, porque é o único caso onde você vai inclinar o eixo XY, tá? Para ele ser de acordo com o ângulo de inclinação do plano. Ou seja, o bloquinho ele está aqui, tá? Lembra lá que a força normal ele vai atuar sempre em 90 graus com a superfície, né? Então a força normal do bloquinho está nessa direção aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Aí eu tenho a força-peso que ela vai estar sempre apontada para o centro da Terra. Então a força-peso está sempre aqui para o centro da Terra. Só que veja, se eu inclino o plano de um ângulo θ, essa força-peso ela vai ter duas componentes. Uma componente aqui paralela ao plano, tá? E uma componente perpendicular ao plano, tá? E aí você vê que o ângulo θ ele vai cair justamente, ó, entre a componente da força-peso e a componente aqui perpendicular ao plano, tá? Que eu vou chamar de PY. Então, o eixo YX que você vai ter que construir vai ter que ser nessa ideia aqui, ó.
Aqui vai ser o eixo Y inclinado, tá? Com o ângulo θ, e aqui vai ser o eixo X, tá? Por que é vantajoso fazer isso? Porque é uma questão de simetria. Porque o que vai estar se movendo, o que vai estar contribuindo para o movimento do bloco, é somente essa componente aqui Px, que ela é paralela à superfície, tá bom? Essa componente Py, ela só está se anulando com a direção da normal, tá bom? Então vamos às equações, ó. Então veja, o mais importante aqui é você lembrar então que a força-peso está para baixo e aí ela vai estar fazendo o mesmo ângulo θ que o plano, tá? Com a componente aqui perpendicular ao plano, né? Então a força-peso ela é dividida em dois. Então vamos lá. Na direção x, que agora a direção x é a direção paralela aqui, né? O que está causando a aceleração? A força resultante é somente essa componente aqui Px, tá? É a componente x da força-peso, tá? E aí é o seguinte, então vai ser somente Px, que vai ser a massa vezes a aceleração do objeto. E aí note, como que eu descrevo isso aqui em termos da componente P, tá? Novamente, aquela decomposição de vetores, né? Como se eu trouxesse esse vetor aqui, fechasse um triângulo retângulo, eu tenho o meu ângulo aqui, eu tenho o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa, então se relaciona com o seno, tá? Então, o Px, ele vai ser o valor da hipotenusa P, que vai ser massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, tá? Esse vai ser o meu Px, tá? Então, eu vou colocar aqui o Px igual a massa vezes a aceleração. A massa é a mesma, vai cancelar. E aqui chegamos ao resultado bem interessante de Galileu, que é a aceleração do bloquinho, ele vai depender da constante gravitacional g, que é um valor só, vezes o seno de θ, ou seja, inclinando o ângulo do bloco, eu consigo variar a aceleração dele, tá? E aí, veja, o ângulo é uma grandeza que a gente consegue medir, a gente pega um transferidor, a aceleração a gente consegue medir também, existem métodos para isso, e aí, então, o plano inclinado é um experimento simples para medir o valor da força G, tá? Da natureza, tá certo? Veja aqui que eu não vou considerar o eixo Y, porque seria normal igualando com a componente PY, que vai ser mg cosseno de θ, tá? Mas na próxima aula isso daqui vai ter uma relevância importante, que é através dela que a gente vai calcular o atrito, tá? Vamos para um outro exemplo, e aí nós temos então a polia, tá? A polia, então, ela vai ser um instrumento que ela serve para mudar a direção da força. É muito usada em construção civil, né? Ela não muda o módulo, só muda a direção e sentido. Então, eu tenho uma polia, eu tenho um bloquinho A, e aí eu tenho um bloquinho B aqui. O bloquinho A está na superfície, o bloquinho B está suspenso, tá bom? Não tem atrito, né? Como a gente já estava analisando, e eu vou soltar o bloquinho do repouso. Vamos considerar, então, que o sistema, então, ele vai começar a cair. O bloquinho B, ele começa a puxar o bloquinho A. E aí eu vou querer saber qual é a aceleração do sistema. E aí, o que eu tenho que fazer novamente? Diagrama de corpo livre. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre com o objeto A. Ele está só se movendo na direção X. Então, eu vou só fazer na direção X. Na direção Y não é relevante. Então, ele só está a força resultante nele é a tração do fio. Então, a tração do fio é massa do objeto A vezes a aceleração. Agora, vamos fazer o diagrama de corpo livre com o objeto B. Ele não está se transladando na direção horizontal, então eu só vou considerar a direção vertical. Ele não está sobre uma superfície, então a força resultante dele vai ser a tração e a força peso. Mas note aqui uma coisa importante. Você vai ter que considerar um sentido. E aí é muito fácil de você se perder nos sinais, tá? Veja que o sistema ele está evoluindo, né, para a direita, ou seja, o bloquinho B está descendo. Então, quando eu colocar meu eixo YX, a direção da aceleração é para baixo. Então, eu vou colocar como eixo positivo a direção para baixo. Todo mundo que está puxando para cima é negativo e as forças que estão atuando para baixo vão ser positivas, tá? Justamente eu faço isso porque a força para ela estar na mesma direção da aceleração. Então pensem comigo, se o bloquinho B está caindo, a força peso ela vai ser positiva. Então porque a força peso está na mesma direção da aceleração. E a tração ela está contra a aceleração, né? Porque a tração está para cima e o bloquinho ele está descendo.
então a tração é negativa, tá? Cuidado com essas regrinhas de sinais, tá bom? Tem uma pegadinha. Então eu vou fazer aqui força-peso menos a tração, vai ser igual então a massa do objeto B vezes a aceleração. E aí, da mesma forma, eu posso combinar e excluir essa tração, né? Combinando essas duas equações, eu vou achar uma equação dessa forma, que é o peso do bloquinho B está puxando os dois bloquinhos, tá? Massa de A vezes massa de B vezes aceleração. E com isso eu já consigo calcular a aceleração do sistema, porque o peso de B vai ser a massa de B vezes gravidade, que eu vou conhecer, e as massas também eu vou conhecer, eu consigo calcular a aceleração do sistema, tá bom? E aí eu posso fazer da mesma forma, né? Eu encontrei o peso de B em termos das massas e aceleração, eu posso também colocar nessa equação e exprimir em termos da tração no fio. E aí eu vou chegar nessa expressão ali, e aí tem alguns casos interessantes. Se os corpos forem iguais, então a tração no fio vai ser exatamente a metade do peso de B, tá? E se a massa de A ela for muito maior que a massa de B, ou seja, se o bloquinho A for muito pesado, a gente percebe que se o bloquinho A for muito pesado, a aceleração é nula, tá? Ela vem dessa expressão aqui, tá? E a aceleração aqui vai ser nula. E aqui a gente vê então que a tração no fio é justamente igual ao peso de B, tá certo? Então aí, ou seja, o sistema não se move justamente que a massa de ar é muito grande e o porzinho de B não consegue puxar ela, tá certo? A gente chama geralmente em construção civil isso aqui de contrapeso, quando a gente não quer que um objeto ele se mova, tá bom? Ele fique estático. Bom, aí nós temos outro caso, acho que é uma combinação, né, que é a balança. Isso daqui realmente a gente usa, às vezes a gente não dá muita presta atenção, tá? Mas é um sistema de três objetos. Então eu tenho duas polias, eu tenho duas cordas, então eu vou ter duas trações, eu vou ter três objetos e vamos considerar aqui que a massa do objeto C ela é maior que a massa do objeto A, ou seja, o sistema ele vai convoluir aí para direita, tá? E aqui, como eu tenho três corpos, eu vou fazer o diagrama de corpo livre para os três objetos. Então, pensem aqui comigo. Para o objeto A, a aceleração dele está para cima, né? Porque o objeto C está puxando todo mundo. Então, a força resultante em A vai ser a tração T1, porque é desse fio, tá? Está puxando ele para cima, menos o peso de A, tá? Isso daqui, então, vai ser a massa de A vezes a aceleração. Aí, no objeto B, eu tenho as duas trações, né? Mas como ele só está sendo puxado para a direção para a direita, né? Então eu vou chamar aqui então a T2, que é a tração desse fio, menos a tração desse fio aqui, tá? Desse fio que está ligando com o bloquinho A. Fazendo isso, então vai ser a massa do objeto B vezes a aceleração, tá? Agora eu vou fazer novamente diagrama de corpo livre para o objeto C. Para o objeto C, aí veja que ele está descendo, então eu vou orientar meu eixo Y positivamente para baixo. Então vai ser o peso de C positivo, porque a aceleração está para baixo, menos a tração T2 nesse fio, tá? E aí isso daqui vai ser a força resultante, então é a massa do objeto C vezes A, tá certo? Qual que é a ideia aqui agora? É eu isolar as trações, né? Aqui eu tenho uma expressão para T1, eu isolo T1 aqui. Eu tenho uma expressão para T2, eu isolo T2. E vou jogar tudo isso na expressão do meio, porque aí eu vou ter a aceleração em termos dos pesos e das massas dos objetos. E o peso só depende da massa e da gravidade. A gravidade eu vou saber e as massas dos objetos eu vou saber. Então, a partir disso, eu consigo então encontrar uma expressão para aceleração. E ela vai ser essa expressão que está aparecendo aqui embaixo, ou seja, vai depender da diferença aí dos pesos de C e do corpo A, tá? Justamente porque são eles que estão dando as forças aí para ocorrer a translação, dividido pela soma das massas dos três objetos, tá certo? E aí a gente vê que se a massa do corpo B ela for muito grande, não tem aceleração, ou seja, não importa quem está puxando de cada lado, não vai ter nenhum tipo de movimento, tá certo? Então, beleza. Então, esse daqui é um sistema de balança, tá? É muito usado também em construção civil, mas também aqui é um método para a gente saber como que pesar objetos mesmo, tá? Porque se você souber, por exemplo,
o peso do objeto B e o C, e aí você coloca um objeto A que vai equilibrar, você vai saber, através dessa continha, calcular qual que é o valor da massa do objeto A, tá bom? Outro exemplo clássico, o elevador. Aí é o seguinte, imagine que você está no elevador, né? E aí você está sobre uma balança. A balança, aquelas balanças digitais mesmo, ela é um instrumento que mede a força normal. Então, o que indica ali no display da balança, quando a gente vai na farmácia ou no médico se pesar, ela mede a força normal, tá? Então, numa condição estática, a força normal está se igualando com o peso e é por isso que a gente vai saber a massa do nosso objeto, porque ela já vai fazer a transformação dividindo pela gravidade e vai dar nossa massa. Mas uma coisa interessante acontece quando, por exemplo, se a sala, né, tiver em movimento. Então, aqui é o caso, por exemplo, de um foguete ou de um elevador, né, que a gente está lá, imagina você numa balança dentro do elevador, o elevador pode estar subindo ou descendo. Esse é um caso onde você não está no equilíbrio, né, então você vai ter uma força resultante diferente de zero. Então, qual que é a ideia aqui? A situação é essa, né? Então, eu tenho a força peso atuando em você e a força normal aqui no bloquinho, né? Devido ao chão. Então, se eu aplicar a lei de Newton, vai ser normal para cima, né? Menos o peso para baixo. Vai ser a massa do bloquinho vezes a aceleração. E lembra, eu quero saber o quanto que a balança ela vai denotar. Então, a balança ela vai indicar o que está na normal. Então, eu vou isolar o peso, vou jogar para o outro lado, né? O peso eu sei que é a massa vezes a gravidade. Então, eu vou encontrar que a força normal, o indicativo da balança, vai ser a massa multiplicado pela gravidade mais a aceleração, tá? E notem, né? Se eu não tenho aceleração no meu elevador, a indicação da balança é o próprio peso, tá? Mas o interessante aqui é quando eu tenho aceleração. E aí eu tenho alguns casos que merecem ser observados com calma, tá? Então imagine o primeiro caso, o elevador está subindo. O elevador ele pode estar subindo acelerado ou ele pode estar freando. Ele está subindo, mas ele está no movimento retardado, tá? O que acontece aqui? Se o movimento for acelerado, o A é positivo, né? Então, esse A vai ser positivo, ou seja, a normal vai ser maior que o peso, tá? Do objeto. Então, a balança vai indicar mais do que a nossa massa. Isso é até um pouco lógico para a gente, né? Imagine você numa balança, faça esse exemplo mental. Se o elevador estiver subindo acelerado, você vai sentir uma força para baixo, a balança vai indicar mais, tá? Agora, se o elevador estiver subindo retardado, então a aceleração vai ser negativa e o peso vai ser, então a normal vai ser menor que o peso, ou seja, a balança ela vai indicar menos do que é o nosso peso real, tá? A mesma conjectura a gente pode fazer se o elevador estiver descendo. Se ele estiver descendo acelerado, ou seja, a aceleração vai ser negativa, tá? Porque eu estou considerando o eixo X para cima positivo, né? Então ele vai descer acelerado, mas com uma aceleração negativa. Então aqui novamente a normal vai ser menor que o peso. Só que se ele estiver descendo freando, aí novamente a gente vai sentir aquela força puxando a gente para baixo, né? Devido ao chão e a aceleração vai ser positiva, então a normal volta a ser maior que o peso, tá bom? Então tome muito cuidado aqui para essas conjecturas, tá? E aí sim, a gente vai ver no final do ano que esse experimento mental do elevador foi o precursor aí do que o Einstein começou a pensar de sistemas de referência não inercial, e aí ele construiu a sua teoria da relatividade geral a partir disso, tá? Porque tem a parte especial restrita, que aí ele considerou somente sistemas inerciais, mas aí foi a partir do elevador que ele começou a pensar com sistemas de referência não inerciais, tá? E aí a curiosidade é que se tiver na queda livre, a aceleração vai ser igual a g, então, ou seja, eu não tenho, esses termos aqui vão se anular, tá bom? Bom, a questão aqui é o seguinte, gente, então no elevador, prestem muita atenção, tá? Nessa questão da direção normal, nem sempre vão estar em equilíbrio. E aí talvez aqui é um dos últimos exemplos da aula de hoje, que é a máquina de Watt Wood. Ela é uma máquina mecânica aqui também, usada muito em construção civil, ela foi feita no século XVIII por esse inglês, tá? E aí a ideia é a seguinte, eu tenho uma polia ligando aí diretamente duas massas, tá? Vamos considerar que a massa de A é maior que a massa de B, então a massa de A vai descer e a massa de B vai subir.
Vou fazer o diagrama de corpo livre para cada objeto. Para o corpo A, então eu vou colocar meu eixo X positivo, né? Y, desculpa, na direção para baixo, porque o corpo A está descendo, então vai ser peso de A menos a força de tração que está puxando para cima, vai ser a massa de A vezes a aceleração. Se eu fizer isso para o bloquinho B, aí eu vou inverter os eixos, né? Porque o bloquinho B está subindo, então vai ser a tração que está puxando ele menos a força-peso de B, igual a massa de B vezes A. E aí eu posso combinar essas duas equações para excluir aqui a tração. Eu vou encontrar uma relação assim, que a aceleração ela vai ser dada pela diferença dos pesos, tá? Lembra que o peso de A vai ser maior que o peso de B, então isso aqui é positivo, dividido pelas massas, tá? E aí eu chego, então, na aceleração em termos de G, e aí essa relação de massas, tá certo? Bom, aqui também a gente já consegue ver o que acontece, né? Se a massa de B for maior que a massa de A, o bloquinho vai cair para o outro lado. E se as massas forem iguais, esse termo aqui, essa subtração vai se cancelar, então eu não tenho aceleração, o bloquinho está em equilíbrio, tá bom? E aí também, ó, novamente, eu posso, depois que eu achei a aceleração, eu posso exprimir isso aqui para encontrar a tração no fio, então vai ser esse termo aqui envolvendo o produto das massas e a divisão da soma, tá? Outra coisa que pode acontecer é essa tração aqui da polia ligada ao teto, tá? Veja que nesse caso é como se tivesse somente um bloquinho. Então, a tração aqui da polia no teto vai ser o peso dos dois bloquinhos vezes a gravidade, tá? Como se fosse um bloquinho só, tá certo? Pessoal, então é isso, tá? Eu tentei nessa aula de hoje separar os exemplos mais clássicos que se vê na literatura, tá? Vocês vão ver que os exercícios, eles são bem criativos com esse sistema de bloquinhos. Pode colocar mola, pode colocar fio, corda, tração, contato, tá? Então, não tem aqui uma regra única, tá? Porque o exercício, ele vai te dar o sistema mecânico. O segredo de tudo é você fazer o diagrama de corpo livre para cada bloquinho que tiver no sistema, tá? Faz a diagrama de corpo livre com as forças, se é contato, se é tração, se é peso, se é normal, tá? Se tiver, e aí você vai colocar o eixo YX e aí você vai fazer a decomposição dos vetores. Então, se tiver um plano inclinado, uma força inclinada, você faz aí a decomposição vetorial em senos e cossenos, tá? Igual a gente fez lá na aula de vetores. E aí você aplica, então, as leis de Newton na direção do eixo X e do eixo Y, e aí você vai ter duas equações, geralmente com essas duas equações você vai descobrir o que o exercício está pedindo, né? O exercício pode pedir uma força, uma massa, uma aceleração, tá? E aí a partir disso você consegue resolver, tá certo? Então, apesar de ser vários tipos, infinitos tipos de sistemas mecânicos de bloquinhos, se você souber como usar o diagrama de corpo livre, você consegue resolver qualquer tipo de sistema, tá bom? Pessoal, então é isso, obrigado. Na próxima aula a gente vai aumentar um pouco mais o nível de dificuldade, colocando aí um pouco de atrito, tá bom? Obrigado, até a próxima.